Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Instituto de São Vitor, certo? E aqui nós estamos conversando especialmente sobre a questão de discernimento, né, e prudência, e agora a questão de discernimento, prudência e vocação, que é uma expressão que as pessoas usam bastante, né, em vários contextos, né? E nesse contexto propriamente religioso, parece que causa maior perplexidade nas pessoas, né? Então, o que é isso? O que seria vocação propriamente? Vamos pegar primeiramente esse conceito. Essa expressão é usada de maneira muito comum para as pessoas quando querem dizer que alguém realmente foi talhado, né, para uma atividade ou para qualquer coisa que ela esteja exercendo, né? Geralmente é um exercício, a pessoa está metida numa atividade, a pessoa está metido em alguma coisa que demanda dela, né, um agir, né, que se segue de um resultado, que se segue, né, de, sei lá, fulana tem uma vocação de artista, vocação de cantora, né, aquele ali é um vocacionado à guerra, sei lá. Fulano era um vocacionado às armas, né, um soldado muito aguerrido, muito, né, eficaz, aquelas coisas todas, né. Então, essa questão de vocação geralmente quer dizer, as pessoas falam no senso comum, né, que é alguém que realmente demonstra que na atividade que está, não está ali meramente porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele foi meio que arrastado pelas circunstâncias, era o que deu para fazer, né, foi onde deu para chegar de bicicleta, sei lá o que. Não é aquele cara, é o cara que realmente você percebe que todas as potências e qualidades dele estão, na verdade, enjambradas, estão, melhor dizendo, estão, na verdade, elencadas, organizadas, direitinho, para poder, então, chegar naquele lugar que ele precisa, né? Dessa maneira, e para se tornar esse grande cara, esse cara extraordinário. E é um pouco a maneira de dizer o seguinte: certos níveis de excelência, eles só podem ser alcançados por pessoas que são vocacionadas, né? É um pouco essa crença, tá? Eu não estou nem defendendo que as coisas são tal e qual. Mas, o que acontece? É evidente que o esforço faz muito e talvez o esforço seja a parte principal da aquisição de perfeição dos seres humanos, tá? Por quê? Porque é conhecido que a pessoa, né, esforçada supera o talentoso sem esforço. Mas existe a crença mais ou menos comum que uma vez que o talentoso encontre, né, as circunstâncias adequadas, se ele colocar o empenho que ele pode, né, em cima daquilo que ele tem talento para fazer, nós vamos ver realmente o prodígio. Nós vamos ver aquilo que alguns vão querer chamar de gênio ou de outra coisa desse tipo. Enquanto outros, muito esforçados, mas que não têm esse tipo de, né, aptidão, parece que uma facilidade, uma tendência para tal atividade, ou quem sabe encontra uma grande oposição das circunstâncias, aí vão fazer trabalhos significativos, vão passar daquilo que é meramente, né, o adequado, vão fazer coisas boas, né? Talvez a sua obra chame a atenção de alguns em específico, certo? Que, sei lá, foram tocados por uma característica X da sua escrita, ou por uma forma tal do estilo da sua música, ou, né, por soluções encontradas na sua engenharia, ou então, né, por uma leitura, né, dos eventos históricos que traz uma nova compreensão das motivações que envolveram esses eventos, e assim por diante. Então sempre vai ter aqueles autores que se produziram com alguma quantidade, ou criadores, ou construtores, ou sei lá, produziram com alguma quantidade e empenharam bem a sua vida naquilo, tem algo, né, daquilo de si que vai ficar no que produziram, e então que vai encantar algumas pessoas, assim como qualquer um de nós. Nós temos algumas pessoas que gostam muito de nós, que gostam da sua conversação, que gostam da solução que a gente dá para as coisas, e assim por diante, certo? Então isso tudo, tá? Também vai aparecer em autores menores, em pessoas que produziram menos, tá? Isso é de lei, certo? Mas o que acontece? De toda forma, tá? Nós temos, certo? E claro, tudo isso aqui tá no campo, certo? Do que é meio que universal e aquilo que as pessoas
não necessariamente acreditam que tem uma fonte, ou melhor ainda, uma origem de alguém que deseja algo, certo? Que quer algo, que planeja algo. No sentido religioso, ou ainda melhor dizendo, no sentido cristão da palavra, ou ainda mais especificamente no sentido católico da palavra, tá? Ou mesmo ortodoxo, depende. Quanto mais tradicional é, né, uma manifestação cristã, uma comunidade cristã, mais provável será, tá, que aquela comunidade lide de maneira mais clara com a questão de vocação, certo? Por quê? Porque existe dentro do mundo, né, católico, ortodoxo, certo? E depende das vertentes do luteranismo, do anglicanismo, né? E alguns outros grupos também cristãos, a ideia, bom, essa é universal, a ideia de que Deus tem um plano, certo? A crença, melhor dizendo, aliás, nem a ideia, né? A crença, certo? É um dado de fé para as pessoas, que Deus tem um plano para a vida de cada um. E evidentemente que esse plano é uma proposição, certo? Que pode ser acolhida ou não acolhida, e acolhida em maior ou menor grau, certo? É esse que é o grande ponto. Porque, por exemplo, faz parte do plano de Deus os pecados, os erros, as maldades que as pessoas cometem, né? Vocês e eu, inclusive, tá? Olha, parte do plano enquanto desejo de Deus, o Deus, né, me colocando numa situação em que inevitavelmente eu teria, né, que pecar, isso não. Porque a crença do Deus cristão é que Deus não tenta a ninguém. Deus pode provar uma pessoa. Né? Provação é outra coisa. Tá? Agora, a tentação é aquilo que o diabo faz com o objetivo de danar a alma do sujeito, certo? Então é isso. Quer dizer, a provação, Deus quando prova alguém, né, deixando que certas circunstâncias se encampem, ou até, né, querendo positivamente que algumas coisas acabem acontecendo na nossa vida, o desejo dele é que nós, né, adquiramos mais liberdade para poder querê-lo nessa liberdade e assim sermos mais felizes. Então o grande objetivo de Deus com a aprovação é gerar no homem a força e a decisão para salvar, né, para que ele permita que Deus o salve, tá? Agora, o objetivo do diabo com a tentação é muito clara, né? É danar a alma do sujeito, que ele caia e permaneça naquele estado de queda e vai para o inferno, tá? Essa é a ideia, certo? Então, no meio dessa ideia de plano, né, tem aquilo que muitos vão chamar de uma vocação, ou seja, que papel, ou melhor, de que forma, em que estado de vida, que é a expressão consagrada, certo? Eu vou desempenhar esse meu papel, né, vocacional, certo? Ou melhor, eu vou desempenhar esse papel dentro do plano que Deus tem para mim. E existem estados de vida, mas existem duas coisas que são distintivas desses estados de vida, que é o celibato ou, né, a abertura à vida matrimonial. Tá? Isso é a distinção básica desse elemento, né, dessa dita vocação, né, feita por Deus do homem a um estado de vida. A Rodrigo, padre, religiosa e membro de congregação e assim por diante e tudo mais. Gente, isso são todas modalidades aonde eu vivo, né? Todas, excluindo a questão do matrimônio, todas as outras estados de vida da igreja, do estado de vida da igreja são estados celibatários. Não existe estado, né, não celibatário que se exerça em outro lugar fora do matrimônio. Tá? Ah, Rodrigo, mas não tem leigo que não se casa? Muito provavelmente esse leigo vai viver em fórum interno ou de maneira pública, né, o desejo de uma consagração a Deus, certo? Se ele atende a uma vocação. Claro que tem gente que pode não casar a vida inteira e nunca tomar uma decisão definitiva acerca de realmente decidir, não, vou viver para Deus. Nem que seja um fórum íntimo. Né? Porque assim, o que seria a diferença? A diferença é o seguinte, esse cara não é um solteirão, uma solteirona. Esse cara é alguém que decidiu, não, vou viver só para Deus, né? Através de obras de misericórdia, através, né, da disponibilidade para algo na igreja, através, né, de, por exemplo, o cara é professor ou professora, então ele realmente se dedica aos alunos para além daquilo que é a mera obrigação profissional, esse tipo de cara. Então, beleza, né? Então, só que assim, essa decisão não pode durar até que apareça uma pessoa que você achou tão interessante, né? Então assim, não apareceu fulaninha, beltraninho, que é nossa, mexeu comigo, aconteceu. Bom,
quando você faz esse ato interno de consagração e tudo mais, ou quando você manifesta publicamente que é um consagrado, você decidiu que independente de se aparecer, né, um deus ou uma deusa grega na sua frente querendo casar com você, você não, você já pertence a Deus, tá? Rodrigo, isso é irrevogável? Não, não é irrevogável, né? Existem caminhos de discernimento também, onde pessoas que fizeram esses votos, ou tomaram essa decisão, principalmente quando é uma decisão delas com Deus, sem nem ser pública, né, podem conversar. Nesse caso, alguém fez um voto pessoal, não, vou ser só de Deus, mas nunca manifestou isso publicamente. A pessoa pode, né, eu sou de câncer leviano, né, a pessoa pense muito bem antes de abrir mão disso, né, mas uma vez que vejo que não dá conta, que não há porquê, junto com um bom diretor espiritual, ela pode pegar e sim, né, pedir para ser liberada, né, e o pároco dela pode liberá-la dessa promessa íntima que ela fez a Deus, né. Mas, independente de qualquer circunstância, tá, pessoal? Esses são os dois caminhos das coisas, certo? E aí depois vai ter os vários estados de vida. O que acontece, não é propriamente para falar aqui da vocação religiosa, da vocação a ser padre, da vocação a ser freira, da vocação a qualquer coisa assim, né? Mas de falar o que significa a vocação, tá? Por quê? Isso aqui eu acho que toca muito propriamente ainda dentro desse nosso rol, né, de tratado sobre a virtude, de tentar falar sobre as virtudes naturais. E as pessoas tendem a confundir, né, vocação meramente com aquilo que gostam mais. Né? Ou seja, não, eu sinto um encanto, gostam muitas vezes de maneira idealizada, eu sinto um encanto enorme por tal profissão, por tal atividade, por tal isto e aquilo, certo? E é claro, geralmente esse tipo, né, de idílio, de enlevo, ele acontece mediante, certo, um sentimento quase romântico, onde geralmente a pessoa não tem uma experiência concreta com aquilo ali. E ela não leva em consideração as diversas circunstâncias que ela vai enfrentar ao longo do tempo para conseguir se tornar, né, aquela pessoa, aquela atividade, essas coisas todas, certo? Então é isso. Então ela precisa parar para fazer esse processo que nós falamos antes, que é o discernimento que está relacionado à virtude da prudência, tá? Por exemplo, Rodrigo, não tem como, na minha opinião, se sentir vocacionado, Rodrigo, claro, sou eu, né, pessoal? Você, fui vocacionado a ser o rei da Inglaterra. Olha, cara, já facilitaria muitas coisas se você tivesse nascido na Inglaterra, né? Nascido no Brasil. Não, mas além de nascer no Brasil, eu não tenho parentesco nenhum com a família real britânica. Eu poderia ser um parente deles que mora no Brasil, não perde nada, tá? Mas eu não tenho parentesco nenhum com os caras. Então eu não sou brasileiro, não tenho parentesco com eles que eu saiba, certo? Então assim, qual é a probabilidade de fato o projeto de vida de Deus para mim ser que eu seja o próximo rei da Inglaterra, né? Então assim, sei lá, talvez pensasse o cara, isso aí, o cara que é o 10º na linha de sucessão, né? O cara, eu sinto uma coisa em mim que eu acho que eu poderia fazer tanto pelo reino e tudo mais. Sei lá o que acontece, infelizmente, a única coisa que eu posso pensar para, né, esse cara passar à frente na sucessão é uma catástrofe, né, que Deus os livre, né, a gente não quer nada disso de mal para ninguém, né, aristocrata ou não, né, a gente não quer nada de mal para as pessoas, mas é alguma coisa assim que aconteceria, tá? Então esse é o tipo de coisa que uma pessoa não deveria nem desejar para começo de conversa, né? Então é isso, tem coisas que estão completamente fora do nosso scope, de ter a ver conosco, né? Eu acho que um amigo consultando sobre, né, depois de passar por um acidente, falando das possibilidades de fazer esportes novamente, né? Aí o médico assim, cara, se tu não quer ser um atleta de alto desempenho, você vai poder fazer tudo normalmente. Aí eu até brinquei com ele, fulano, ó, né, o sonho da medalha olímpica ficou, né, ficou pra lá, né? Não acredito em outra vida, então na verdade é isso aí, né? Atleta olímpico tu não vai ser mais. Mas é evidente, meu amigo não treinava, não nada disso para ser atleta olímpico, né? Então assim, a gente precisa perceber se os nossos sonhos às vezes não são delírios, certo? Esse é o primeiro ponto para um discernimento de uma vocação, em qualquer nível de vocação que eu pense, certo? Bom, a partir disso não, é viável, os meios estão à minha disposição,
eu tenho capacidade, né, pelo menos ao que eu percebo, de poder, né, performar o que alguém que é isto ou aquilo performa, tudo certo. Bom, e agora, como decidir, certo? E o que eu indico para vocês, como uma leitura para vocês, né, aprofundarem mais, há algum tempo aqui no Instituto a gente tem falado, né, em mais de uma oportunidade sobre a figura, né, principalmente o papel dele, né, para o mundo da educação e da cultura, que é de Santo Inácio de Loyola, que são os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, né, tem um momento que ele fala acerca do discernimento, dos momentos de discernimento. Então nós temos essencialmente 3 coisas que geralmente acontecem com o ser humano quando ele decide ir por aqueles caminhos que vão ser os caminhos basilares da sua vida. Primeiro, né, uma aptidão, um envolvimento, certo? E um afeto, né, que apresenta-se desde muito cedo, constantemente se dá, certo? E se consolida na vida adulta. Ou seja, o cara sempre esteve metido nessas coisas, as circunstâncias sempre estiveram, né, à mão para ele, tá bem? E ele não só tem capacidade, as circunstâncias estão à disposição, mas também ele sente um carinho, um amor, uma predileção especial por isto ou por aquilo, né? Ou seja, esse cara não tem muito o que pensar, né? Não tem por que tu complicar a vida. Ah, mas será que eu não vou ser padeiro? Pô, a vida inteira eu gostei de leite, gostei de vaca, gostei de tratar os bichos. Aí eu gostava de entregar o leite, eu cresci, inventei um negócio, papapá, aí toquei as coisas. Ah, hoje em dia o cara tá com 18 anos e tem mais de leite de vaca, de entrega de leite, do que muito leiteiro velho. Esse cara vai ser leiteiro e acabou. Ele não tem por que ficar pensando em outra coisa. Só se algo muito extraordinário acontece na vida dele, sei lá, e tira ele desse caminho, tá? Mas é isso, ele vai seguir, né, a trilha comum aí, né? Vai seguir o caminho da roça, como o pessoal comenta, né? É seguir em frente, tá tudo indicando que esse é o caminho dele mesmo, tá? Sossegado, tranquilo. Esse é um discernimento que quase não se faz, né? Discernimento é não ser bobo, de uma hora aparecer alguma coisa meio fora do circuito, o sujeito ficar meio iludido, meio balançado, e ter alguém lúcido de perto dessa pessoa e dizer com muita firmeza, cara, não vai. E se inevitavelmente ele for bobo o suficiente para ir, né, o melhor que se pode fazer à volta dele é que, não, cara, segura, em 2 semanas está de volta, né? E geralmente o que acontece? Alguém que realmente é alguém dessa cepa, está metido numa atividade, numa vida onde o caminho dele tá tão solidificado, é isso, o cara saiu, deu 2, 3 semanas fazendo outra coisa, já viu que não consegue nem a satisfação, nem a realização que tinha no outro caminho, apesar dos momentos de monotonia, apesar dos momentos de dificuldade, apesar de tudo isso aí, tá bem? O segundo ponto são daquelas pessoas que acabam, o segundo momento, é daquelas pessoas que acabam, muitas vezes, né, se sentindo muito atraídas por um caminho e muito atraídas por outro caminho, em primeiro momento, né. Então, se elas pensam de maneira meio genérica sobre um caminho ou outro caminho, parece que os dois são muito atrativos para ela. Ah, ela adora tal coisa, mas ela também adora outra coisa. Ela gosta muito dos momentos que tem fazendo isso, mas também tem esses momentos também que ela se sente realmente muito emocionada com aquilo. Geralmente essas pessoas são pessoas que, se elas pararem para pensar e se observarem nos momentos em que estiverem fazendo cada coisa, elas vão perceber que existem fatores, né, demarcativos ali que vão, opa, cara, mas pá, isso aqui é muito legal, mas na minha cabeça era tão legal quanto a outra coisa que eu estava comparando, mas não é. Eu vi que isso aqui é menos legal, na verdade, né? Eu me sinto menos envolvido, me sinto menos motivado, me sinto menos... E aí vai lá fazer a outra coisa, comprar. Ah, não, aqui sim, aqui é como eu lembrava. Opa, legal. Opa, então você já tá vendo. Isso aqui que é uma coisa desse estado de vida, tá? Ele brilha menos para você do que essa outra coisa, certo? E aí você vai ponderando, papapá. Não, olha, cara, realmente eu adoro andar de, sei lá o que, de snowboarding. Pai, eu amo snowboarding, é muito legal. Tem uns negócios assim, batem umas emoções que eu tenho no snowboard, que é incrível. Mas quando eu tô escalando montanha, cara, eu me sinto assim, sei lá, como se eu fosse um herói, subindo o Olimpo, tentando alcançar o lugar dos deuses, é um outro espírito e papapá. E eu disse, pô, então teu negócio é muito provavelmente ser alpinista, né? E se é possível, vai lá andar de snowboarding de vez em quando, né?
Então, se faz sentido como alpinista de vez em quando, né, andar de snowboard, tá? Por exemplo, que nem estávamos falando anteriormente, né, sobre a questão do discernimento, né, e da prudência, que é coisa que não fazem sentido no estado de vida que nós escolhemos, né? Então, sentido, não faz sentido ser casado com uma mulher e dormir com outra mulher, por exemplo. Né? Então, isso. Mas tá bem. Então, eu tenho que parar e pensar nisso. E aí, tem um terceiro que é o mais difícil, que é aquele cara que, na verdade, e aí depois já pulamos para o próximo e último capítulo dessa conversa, que é o cara que no fundo, para ele as coisas são muito parecidas, ele não consegue ter nenhuma emoção extraordinariamente especial e nenhuma coisa própria e claramente, né, estabelecida daquele ou deste estado de vida. Eu gosto de São Paulo, eu gosto de São João, né? Eu gosto né, de voar lá na Asa Delta, mas eu gosto também de andar no rally. Eu gosto de tomar uma cervejinha, mas também gosto de limonada. Eu gosto... Tudo o cara gosta mais ou menos parecido, né? Ou pelo menos nas coisas das duas vidas ali, ele gosta, né? Isso aqui é bem legal, mas isso aqui também é bem legal. É aquele cara que ele se vê sendo mais ou menos feliz e infeliz de uma forma mais ou menos semelhante em qualquer lugar que ele está. E aí, isso nos permite falar de uma coisa, tá? Que é, e eu vou voltar nesse cara, não terminei ainda a história desse cara, mas que vale a pena dizer aqui, que é o impacto das circunstâncias nesse processo de discernimento do sujeito, coadunado com a questão de virtudes e vícios, tá? Ou seja, é evidente que uma pessoa que é mais virtuosa vai poder fazer esse processo de ponderar a sua vida com mais clareza e com mais acerto que alguém é menos. Um exemplo básico, uma pessoa tomada pelo vício da preguiça, tá? Olha, cara, ela, pela natureza dela, não é que ela não apetece tanto assim tais e quais coisas, só que ela tem preguiça e tudo para ela é meio custoso. Então, como para ela queria, na verdade, como diria, eu acho que é o Seu Madruga que fala, ruim não não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, tá? Então, assim, como tudo dá algum trabalho, no fundo ela não queria optar por nada, certo? E alguém assim, evidentemente, vai ter muita dificuldade no seu processo de discernimento, porque essa opção não fazer nada, né, não existe para alguém que quer se tornar uma pessoa madura, tá? Então, essa pessoa, na verdade, ela fica lutando consigo mesma, mais gasta a mente ficando triste ou reclamando para si ou para os outros, certo? Pelo fato de quanto a vida é dura, e não consegue se dedicar de fato a pensar, né, o que realmente ela vive quando vive as suas experiências, o que pode dar boas pistas para ela poder saber para que lado vai, tá? Então, isso aí é bem importante. Então, assim, Rodrigo, qual é o primeiro passo para eu discernir minha vocação em qualquer sentido que eu queira dar para ela? Sentido religioso, sentido profissional, sentido, sei lá, de empreendimento de estudos? Cara, a primeira coisa, adquira virtudes, né? Não tem muito lero-lero, nem vem cá que eu também quero. É isso aí, tá? O cara que tem virtudes vai discernir melhor. O cara que é, né, prudente, o cara que é temperante, o cara que é, né, justo, o cara que é forte, este cara vai ter mais recursos para discernir bem as coisas. Rodrigo, então quer dizer que enquanto eu não adquiro essas virtudes eu não faço nada? Depende dessa proporção das coisas que você deseja fazer, né? Alguns lugares, às vezes, podem ser. Eu dou um exemplo que é meu. Eu estava num determinado momento da minha vida antes de entrar para o seminário, tá? Em que eu vi que era o próximo passo que eu deveria dar. E adquiri, de lá para cá, várias virtudes estando no seminário. Eu reforcei virtudes que eram menores em mim antes, certo? Quer dizer, eu ponderei isso muito bem. Foi uma decisão bastante séria que eu tive, né? Eu deixei minha vida, né, que eu tinha, né, anteriormente, pelo menos em grande parte, certo? Claro que não é também entrar para a legião estrangeira, né? Várias coisas que estavam na minha vida eram conciliáveis com o seminário, com minha família, com os meus amigos, né? Algumas atividades como essa que eu estou exercendo agora aqui, certo? Eram conciliáveis com estar no seminário, né? Pelo menos segundo o juízo dos meus formadores. Agora, outras várias coisas eu abri mão, de fato, para poder pensar durante esse tempo, e se seguiu e está acontecendo até hoje, certo?
para pensar, ou então, a partir de pensar, decidir e começar a organizar minha vida para poder ser sacerdote, tá? Então é isso. Mas dizer que eu tinha ali todas as virtudes que eu precisava para discernir, né? Bom, tinha, na minha opinião, tinha o suficiente, né? Mas com certeza não tinha segundo o meu desejo ideal, tá? Que daí, claro, você entra nisso, no meu caso foi seminário, a pessoa pode ser uma empresa de alto nível de exigência, pode ser o quartel, pode ser a faculdade, pode ser outro lugar, que você vê que você queria ter chegado lá com mais virtude. Você ia apanhar menos, você ia aproveitar mais e assim por diante, né? Mas, perfeito, nós estamos caminhando para poder adquirir as virtudes. Eu só estou dizendo para vocês que, sobretudo, nunca é demais vocês lutarem para ter virtudes. Nunca é demais vocês estarem sempre atentos para as possibilidades de adquirir virtude. E aí vai entrar um outro elemento que também está presente dentro da sabedoria de Santo Inácio, que é o dito agere contra, que é o agir contra, que é o quê? Não é passar o tempo todo debaixo de mau tempo ou achar que a única coisa que forma é o sofrimento, mas é perceber que eu adquiro uma nova força quando eu me permito, em alguns momentos, mais numerosos para alguns, menos numerosos para outros, tá? De fazer aquilo que desagrada ao meu gosto. É algo que alguns chamariam também de atos de liberdade. Então, assim, ó, os meus instintos naturalmente me levam a tomar, sei lá, um copo de Coca-Cola. Faz sentido de vez em quando dizer assim, cara, quer saber, Duma? Deixa eu fazer um ato de liberdade aqui, certo? E dizer que eu não vou tomar Coca-Cola, né? E vou escolher tomar uma água agora. Por quê? Porque eu posso, porque eu sou livre. O argumento não é nem da saúde. Qualquer pessoa dizer, ó, tem que tomar água, a história da água, tem que tomar água mesmo, né, pessoal? É uma proporção aí até mais do que para a maioria do pessoal aí do meu tamanho, por exemplo, é mais que 2 litros de água por dia, inclusive, né? Mas a primeira coisa que eu estou querendo enfatizar assim é o fato de que você, ao fazer isso, está fazendo um ato livre. Seus instintos te levariam naturalmente para o quê? Para a coca. E aí você vai lá e toma água. Entenderam? É uma coisa simples desse jeito. Alguns exercícios desse tipo vão reconstituindo você na ideia de que a liberdade vale o esforço, né? A liberdade vale a dor, a liberdade vale a luta, porque é com essa liberdade que nós de fato podemos escolher as coisas de maneira mais plena, certo? Agora, se eu estou sempre levado pela lei do gosto, ou sempre levado pela dinâmica de fugir da dor, bom, aí realmente as forças ficam muito, né, reduzidas. É que nem você precisar de uma musculatura torneada, bem forte, bem, né, exercitada, mas você passou o tempo todo deitado, passou o tempo todo sentado, não fez nada. Bom, né, você vai precisar dessa força, você não vai ter, né, não tem o que fazer. O que você pode perceber a partir de uma experiência dessa, que, poxa, preciso adquirir isso. Aí você começa a batalhar para adquirir essa força, mas você vai levar o tempo que precisa levar para isso acontecer, certo? Então, é justamente isso. E aí, como é que o cara vai, o que o cara tem que perceber, especialmente, quando está nesse processo? Não existe caminho fácil. Tá? Não existe caminho fácil. Eu preciso parar de ficar na dinâmica de querer encontrar um lugar, né, que especialmente me agrade e me perguntar qual é o local aonde eu melhor vou poder exercer, né, me exercitar nas virtudes. Que pode ser inclusive dito isso de outra forma, que é aonde eu vou amar melhor, certo? Essa que é a grande pergunta. E amar é, na verdade, servir, né, ao bem, né, ao bem em si, da melhor maneira, com os melhores recursos, entregando o melhor de mim, certo? Então, onde é que eu vou servir melhor, né, ao bem último, certo? Da existência humana e da minha existência particular, certo? E isso não significa que vai ser o local mais prazeroso, isso não significa que vai ser fácil sempre, isso não significa nada disso. Significa que você, se for fiel e contar com os auxílios que precisa, vai chegar ao final daquela jornada a melhor versão de você mesmo. E eu acredito que é isso que todos nós deveríamos querer, apesar do quanto custa, e realmente custa tudo que somos. Tá? Isso não é um empreendimento que tu consegue fazer, né, dando meio coração. Tá? É realmente alguma coisa que você só consegue se tornar plenamente você mesmo quando você se entrega plenamente para esse projeto. Certo? Então é isso.
Uma vez que eu, né, consegui tomar essa decisão, certo? Dali para frente o próximo desafio é a perseverança, tá? Que na verdade a gente vai ver um pouquinho depois na nossa próxima aula o que me ajuda nesse processo de perseverança, está bem? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.